Este é o podcast da Revista Brasileira para Cegos, RBC. Entrevistas, mensagens e informação. É o Pode Falar RBC, compartilhando ideias com você. Neste episódio, convidamos Daniel Brandão Martins, fisioterapeuta especialista em fisioterapia, traumato-ortopédica e acupuntura. Fisioterapeuta do Instituto Benjamin Constant desde 2009 e fisioterapeuta da Seleção Brasileira Feminina de Goalball desde 2014. Daniel vai falar sobre seus projetos e também algumas orientações para se preservar a saúde física em tempos de confinamento preventivo. Eu sou Ileia Vale, integrante da comissão editorial das revistas em Braille do Instituto Benjamin Constant, e você está no Pode Falar RBC. Olá, Daniel. É muito bom ter você aqui conosco no nosso podcast. Oi, Leia, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho para vocês e trazer algum carinho para vocês nesse momento tão difícil. É verdade. Inclusive, vamos deixar claro, para os nossos ouvintes que estamos respeitando o distanciamento social. Esse bate-papo aqui está acontecendo por meio de um aplicativo, né? Viva a tecnologia para nos aproximar, mas a gente está respeitando. Exatamente. É muito importante que fiquemos todos em casa, protegendo principalmente os com mais idade, né? Que até então são aqueles mais vulneráveis. Embora Sim. a gente já tenha visto que os jovens também estão morrendo, estão se contaminando. É muito importante mesmo esse distanciamento. É isso aí. Hashtag fica em casa, né? Bom, Daniel, Exatamente. fala um pouquinho dos seus projetos, das suas atividades lá no Instituto. Bem, Leia, eu comecei toda a minha vida relacionada ao Benjamin Constant. Ela começou em 2009, quando eu entrei como voluntário no IBC, né? Eu fiz o meu trabalho de formação, de TCC da faculdade. Aqueles que não me conhecem, eu sou fisioterapeuta, trabalho no Instituto Benjamin Constant desde 2009, quando eu fui voluntário. Fiquei 2 anos como voluntário e quando eu cheguei, eu vi que existia uma necessidade de dar um suporte para os atletas do Benjamin, porque a clínica era muito cheia, tinham muitas crianças reabilitando, e os fisioterapeutas que estavam com tantas tarefas com esse tipo de público que os atletas, às vezes, não tinham como ter o atendimento, que o atendimento fosse bom, fosse... Não no sentido de demanda, né? Porque o atleta tem muita demanda de lesão, de reabilitação. E aí eu me candidatei, pedi para ficar às segundas-feiras e assim foi. Fiquei 2 anos lá, até que teve uma oportunidade de eu ser efetivado em 2011. E de lá para cá eu tô ainda, né? Já são quase 10 anos, quer dizer, contando com o voluntariado já são mais de 10 anos. E eu gosto muito, amo muito o que eu faço. Eu tenho um carinho enorme, um amor enorme pelo Benjamin Constant. Eu me identifiquei quando eu comecei a trabalhar com deficientes visuais e me sinto uma pessoa muito realizada nesse sentido. Isso é muito bacana. A gente acaba ficando envolvido, né? Uma vez até brinquei, eu estava dando uma palestra numa faculdade e eu brinquei falando que eu já tive 2 oportunidades de sair do Benjamin há um tempo atrás, de até trabalhar em alguns clubes aqui no Rio. E por 2 vezes eu não quis ir, porque eu estava num momento muito bom, né? Eu tinha sido chamado para a Seleção Brasileira Feminina de Goalball em 2014, eu comecei com eles, estou lá até hoje. Então, assim, eu abri mão de algumas coisas que aparentemente poderia me dar um status, né? De repente até melhorar o meu currículo com relação ao esporte, mas eu abdiquei e preferi continuar na área da deficiência porque eu, de fato, fiquei apaixonado por ela. Daniel, falando um pouquinho agora dessa questão aí da pandemia, o sedentarismo a gente sabe que sempre é um risco para a saúde, né? Então, quais esses riscos nesse período de distanciamento social? Esse momento que a gente está vivendo, né, de isolamento social, que é um grande vilão para a saúde física e mental de todos nós, principalmente em atletas, né? Tô falando um pouquinho da minha área, sejam eles amadores ou profissionais,
a perda é enorme, né? Porque a gente tem um convite ao ócio, a falta de disposição de fazer as coisas, né? A preguiça de ficar em casa, de poder ficar deitado, lendo, Hum. e podendo levar até mesmo alguns quadros de depressão, né? Mesmo que iniciais, mas você já tem um... Daqui a pouco a gente vai ver algumas pesquisas até relacionadas a isso. Então, o estrago é grande, né? Essa pandemia, de fato, está deixando a gente numa situação muito complicada e a falta de exercício ela é inerente, né? Porque a gente tem que ficar em casa, muitas pessoas não têm acesso a uma área livre, né? Que seja isolada, que você possa fazer alguma atividade. Tem pessoas que moram em lugares mais complicados até de acesso, com muitas pessoas no mesmo cômodo. Imagina, então você acaba ficando totalmente restrito à prática de exercício, né? E isso pode levar a vários problemas, né? Inclusive de saúde, né? Uma vez que a gente pensa que o indivíduo ele precisa estar em movimento, né? E ele acaba ficando nessa situação, a gente pode levar até alguns problemas cardíacos, pulmonares, cardiovascular, né? Problemas realmente de sistema musculoesquelético, enfim. Quando você vai somando, você pode ver que isso pode trazer um problema no corpo inteiro, né? Em todo o organismo. Às vezes você já tem alguma predisposição, uma hipertensão, né? Uma diabetes, e aí você fica numa situação como essa, você acaba podendo desenvolver, acelerar o processo, né? Se você tivesse numa vida normal, no dia a dia normal, fazendo suas atividades físicas regularmente, né? Aqueles que não faziam, iniciariam uma atividade, aqueles que já fazem, faziam a manutenção da sua atividade. Então, imagina, né? Eu, na verdade, até brincando um pouco, outro dia eu estava conversando com um amigo, ele comentou, uma amiga, na verdade, Daniel, eu tô sem fazer nada, o que que eu faço, não sei o quê. Aí eu comentei com ela de alguns exercícios que ela podia tentar fazer em casa, e ela falou, não, eu não vou fazer, porque eu já faço muita coisa em casa, eu varro aqui, eu limpo, eu faço e tal, então eu já estou me movimentando. Aí eu brinquei, né? E até é interessante comentar isso, porque quando você fala, eu já fiz minha atividade, já varri minha casa, lógico, você está se movimentando, que é muito importante, né? Você está fazendo alguma coisa, está movimentando o braço, perna, está levantando, agachando, subindo aqui, desce ali, faz um tipo de força, mas não se compara quando você tem uma prática regular, específica de um exercício, né? Seja ele aeróbico, né? Quando a gente trabalha com esteira, caminhada, corrida, bicicleta, transporte, qualquer coisa que tenha uma duração maior, com uma intensidade média alta, ou até mesmo quando você faz algum trabalho de força, em academia, pilates, estúdio de crossfit, que você trabalha a parte anaeróbica, né? Então, não são coisas, não substitui, né? Claro, Sim. agora em casa a gente tem uma demanda provavelmente maior, né? Porque a gente no dia a dia, na rua, a gente não fica full time em casa arrumando e cozinhando, e, né? Fazendo as coisas do dia a dia de casa. Mas, obviamente, é melhor do que se você ficar o dia inteiro deitado. E isso é muito perigoso até para os idosos, né? Saindo um pouco da área do esporte. Tem muitos idosos que já não têm tanta disposição para se movimentar, né? E aí, imagina, é um prato cheio ficar em casa deitado o dia inteiro, né? Sim. Quando a gente está liberado de ir para a rua, como era antigamente, ele ainda podia descer, né? Ir até uma padaria, ir num banco, fazer uma caminhada numa pracinha próxima. Agora, então, fica muito mais complicado para eles. Sim. Que orientações você poderia dar, assim, para preservar essa saúde física das pessoas nesse tempo de confinamento? Então, Leia, eu não sou um cara super adepto ao que algumas pessoas fazem de todos os dias postar, né, aquele treino, aí coloca no Instagram, aí coloca no Facebook. Mas eu acredito que a gente tem que se manter, saindo um pouco do atleta, a gente tem que se manter ativo, sim. É muito importante que a gente separe, nem que seja meia hora, uma hora por dia em casa. A gente tenta achar algum cantinho, qualquer 2, 3 metros quadrados em algum canto em casa, dá pra gente estender uma canga no chão, colocar aqueles tapetinhos, né, de exercício, tipo de yoga, de alongamento. Hum. Deita ali, tem como a gente fazer alguma coisa, tem como você se movimentar.
né? Tem como a gente fazer alguma coisa para suar um pouco, um polichinelo, uma corrida parada, né? Eu falando um pouco aqui para os deficientes visuais, a grande maioria sabe o que é um polichinelo, né? Quando a gente salta alternando pernas e braços, pode ser tanto para frente como para o lado, né? O importante é se movimentar, e aí você pode fazer um treinozinho, nem que seja uns 15 minutos, 20 minutos, que já aquece o seu corpo, já gasta alguma caloria, né? Já movimenta as articulações, pode aproveitar para fazer alguns alongamentos. Aqueles podem, nada é muito específico, né? Mas algo básico que você consiga puxar a panturrilha, que você consiga alongar a parte posterior da coxa, alongar o quadríceps, ponta de pé, braços, punho, bíceps, né? Pescoço, trazendo a cabeça para um lado, né? Quando a gente comenta em alongamento, eu trabalho muito com os 20 segundos, que é algo muitas pessoas trabalham. Você mantém aquela posição alongada durante uns 20 segundos, troca, faz o outro lado, né? 2 vezes para cada agrupamento muscular, é interessante. Então, Ileia, é muito importante que a gente faça alguma coisa. Eu, eu tenho alguns grupos que eu participo, né, de amigos fisioterapeutas, médicos, educadores físicos, e tem cada um assim com uma criatividade que você fala, nossa, eu nunca pensei nisso. Então, aproveitem para seguir esses profissionais também, que é interessante, que vira e mexe acontece, eles mostram alguma coisa que você fala, caramba, eu consigo fazer um trabalho de braço aqui, sentado na minha cadeira, né? Eu coloco meu filho no meu colo, coloco um saco de 5 quilos aqui sentado na cadeira em cima da minha coxa, eu faço o movimento de levantar, de sentar de novo, levantar, sentar umas 10 vezes, durante 2 vezes, né? Em séries de 2. Eu posso, de repente, pegar um cabo de vassoura sem a parte da vassoura da piaçava, né? E fazer movimentos com o braço esticado, trazia em pé mesmo, trazia a vassoura até o alto, acima da cabeça, com os 2 braços esticados, desce, leva até mais ou menos a perna, e assim vai, né? São tantas possibilidades que a gente pode criar, que Uhum. é um universo que a gente pode explorar bastante. Né? Lá no Benjamin Constant, eu estava fazendo um projeto com atletas, depois até estendeu um pouquinho para alguns atletas amadores, né, que coincidentemente também são funcionários do IBC, um trabalho interessante de prevenção de lesão, que eu coloco eles para aquecer no início, fazendo qualquer tipo de corrida parado, ou polichinelo mesmo. Quem sabe pular corda é interessante, que o gasto calórico é muito bom para aquecimento. E a gente faz alguns exercícios de isometria, né? Muitas pessoas já ouviram falar ou já realizam pontes, pranchas, sejam pranchas laterais, pranchas horizontais, né? Para quem não sabe, prancha e ponte são aqueles exercícios que a gente deita de barriga para baixo, dobra os cotovelos e fica naquela posição durante 20, 30 segundos. Pode ficar de lado também, com uma perna em cima da outra, o braço também com o cotovelo dobrado, apoiado no chão. Mantém um lado, os 20, 30 segundos, passa para o outro lado. Pode fazer a ponte, que é de barriga para cima, né? Você dobra os joelhos, pé no chão, junta os joelhos, os braços ao longo do corpo, encostando no chão esticados. E aí você faz aquele trabalho de levantar o quadril, né? Tirar o bumbum do chão, levantá-lo. Para os mais experientes ou mais avançados, você pode depois esticar uma das pernas, manter a outra e depois alterná-las. Tem alguns exercícios abdominais também que é interessante a gente fazer. Né? Nesse tempo de coronavírus, eu outro dia passei por um paciente meu via online como é que ele poderia fazer alguns exercícios respiratórios. Né? Nada muito específico, mas algo bem fácil de fazer em casa, deitado, com a barriga para cima. Você pode colocar as mãos em cima da barriga, puxar o ar pelo nariz, enchendo só a barriga, estufando bem a barriga, depois solta o ar devagar, encolhendo a barriga. Obviamente são movimentos calmos, lentos, que você pode nesse momento até fazer uma meditação, né? Pensar em alguma coisa positiva, fazer uma oração, enfim, o que você sentir, porque é um momento muito bom a respiração, você consegue se ouvir, escutar o seu ar entrando, saindo. Então, assim, são algumas dicas legais que dá para a gente fazer.
que é muito importante para evitar que a gente, até, vamos lá, né, saindo um pouco, não que não seja saúde, mas se todo dia a gente conseguisse fazer meia hora de alguma corrida em casa parado, né? Tem pessoas que têm o privilégio de ter uma bicicleta ergométrica, né, uma esteira, ou uma área dentro de casa que você possa circundar, né, fazer uma corrida. Enfim, mas quem não tem, dá para se virar também e dar uma suadinha, né? Pensando que a gente nesse momento aí tem o dia inteiro em casa, né? Eu aqui em casa tô fugindo um pouquinho da regra, né? Tô abusando um pouco do doce, do bolo. Então tem a questão Todos de engordar, nós. tem a questão de engordar, né? Então assim, se a gente conseguir fazer algum tipo de exercício, né, é muito bom para nossa cabeça e para o nosso corpo. Você me deu até ânimo agora, ouvindo tudo isso que você está falando. Eu acho que eu vou ficar mais animada para ver se eu faço alguma coisa, porque eu também estou na turma do. Já varri a casa, já fiz as coisas, agora eu não preciso mais fazer exercício. Eu estou meio que fazendo isso também, né? Então, vou ver se eu Nossa, crio um ânimo com essas suas dicas aí. a gente fala, né? Parece, nossa, ele fala, é muito simples, mas ele não sabe a minha realidade. É muito difícil. A realidade de todo mundo é difícil, é um momento que a gente nunca passou, mas a gente precisa, sabe, tentar arrumar de alguma forma, algum ânimo, alguma disposição para fazer, porque de fato é importante. Sim. Daniel, topa participar do nosso Pinga Fogo? Eu digo uma palavra e você diz imediatamente algo bem curtinho sobre ela? Claro, vamos lá. Então, vamos lá. Roda a vinheta. Fisioterapia, Um grande amor, saúde, nosso bem mais precioso, distanciamento social. necessário. Daniel, estamos chegando ao fim da entrevista. Você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Sim, eu espero que esse bate-papo aqui maravilhoso com a Ileia tenha sido proveitoso, né? Aqueles que quiserem podem entrar em contato comigo, quiser trocar alguma ideia sobre isso, sobre exercício, sobre alguma dica, pode entrar. O meu Instagram é Daniel Brandão Martins. O meu Facebook eu vou te dizer que eu não uso muito, então eu quase não mexo nele, mas dá para me achar por lá também. Tá? E queria agradecer, Léa, a oportunidade de estar podendo contribuir com a comunidade do Instituto Benjamin Constant, que eu tanto amo. Espero que todos fiquem bem, que essa pandemia passe logo, que os nossos cientistas, né, descubram logo uma vacina, uma medicação que possa nos ajudar a combater esse vírus que está realmente acabando com a nossa existência, né, e transformando o mundo. E gostaria que todos refletissem um pouco o momento que a gente vive, porque é um momento que também, por mais difícil que seja, a gente está conseguindo um pouquinho dar atenção a algumas coisas que a gente não dava antigamente, pela correria do dia a dia, do trabalho, né? Olhar para dentro de casa, arrumar a nossa casa, dar Sim. carinho àqueles que estão com a gente, dar atenção, né? Fazer coisas que a gente não faz nem no sábado e domingo, né? Então isso aí pode trazer algum benefício, ajudar aquele que esteja precisando, né? Acho que é um grande ensinamento e vamos desfrutar de alguma coisa, embora o cenário não é um cenário de tanta tranquilidade, né? Mas a gente pode praticar um pouquinho o amor mediante tudo isso. Um beijo a todos. Obrigado, Tailéa, mais uma vez. Eu que Podem te contar comigo agradeço, Daniel, em sempre que nome da precisar. comissão editorial da RBC, te agradecer por você ter se disponibilizado a gravar essa entrevista com a gente. A gente sabe que está num momento muito singular, né? E é muito bom contar com profissionais comprometidos como você. Você é uma pessoa que, de fato, defende, gosta e ama, como você mesmo colocou aqui, aquilo que você faz. E isso, nesse momento, é muito importante, porque saúde e amor é o que realmente importa na nossa vida. O resto, de fato, é resto. E a gente está vendo isso agora, né? É verdade. Tá É bom? isso, pessoal. Fiquem em casa, né? Hashtag Vamos fica nos em casa. proteger. Exatamente. Tchau, tchau, Obrigado, Léa. Daniel. Tchau, um Obrigada. beijo grande. Fica bem. Agradecemos a atenção de nossos ouvintes e siga-nos também em nossas redes sociais, Facebook, @IBC Revistas e Instagram, @revistas_RBC_pontinhos. E não esqueçam, hashtag Fique em Casa.